Questão de número 41, cara. Questão que fala o seguinte: em uma aula de física, durante uma revisão sobre os conceitos fundamentais da mecânica clássica, o professor decidiu testar o entendimento dos alunos. Após relembrar as leis de Newton e outros princípios básicos da mecânica, ele faz as seguintes afirmações sobre o comportamento dos corpos sob a ação de forças para que os alunos as julgassem. Vamos lá, né? Vamos analisar essas afirmativas. Primeira afirmativa. A lei da inércia afirma que quando um corpo está em estado de equilíbrio estático ou dinâmico, a força resultante sobre ele é nula. Cara, corretíssimo, né? Não tem o que a gente falar muito aqui. A lei da inércia é justamente isso, né? Se um corpo está em equilíbrio, equilíbrio sendo estático, ou seja, o corpo em repouso, ou sendo equilíbrio dinâmico, o corpo estando em movimento, a força resultante obrigatoriamente tem que ser nula, acabou a conversa, tá? Segunda, o módulo da força resultante de duas forças, F1 e F2, aqui fica uma dica pra galera, né? Seguinte, cara, tá vendo que a US ela deixou F1 e F2 em negrito, F1 e F2 em negrito, né? Por que que ela fez isso? Denis, não foi só porque ela quis, não, tá? Ele tá colocando aí assim em negrito é porque isso daí não é só a letra, não estamos falando só de módulo, né? Aqui a gente está falando de vetores, né? Então precisa ter alguma coisa para diferenciar quando fala de vetor e quando não está falando de vetor, tá? Ela escolheu colocá-los em negrito, né? Então a gente está falando aqui de dois vetores. O módulo da força resultante de duas forças F1 e F2, ou seja, dois vetores F1 e F2, é sempre o mesmo, independentemente da orientação entre F1 e F2. Cara, que você sabe que está completamente errado, né? Até porque, tá? Até porque a gente vê isso daí e muito quando vai estudar a dinâmica. Quando a gente trabalha com forças, né? Vamos supor que está a F1 e a F2, mesma direção e mesmo sentido. A força resultante vai ser a soma delas, F1 mais F2. Agora, se forem mesma direção e sentidos opostos, o que que vai acontecer, né? A força resultante vai ser F1 menos F2, tá? Então os dois valores não vão ser iguais, vai ter uma diferença, cara, tá? Então aqui completamente incorreto, ela depende sim da orientação entre esses dois vetores. De acordo com a terceira lei de Newton, as duas forças ação e reação podem se anular quando atuam sobre o mesmo corpo, tá? Cara, como vocês viram, né, ao longo de todo esse período aí, pares de ação e reação, tá? Pares de ação e reação não atuam em um mesmo corpo, são sempre em corpos diferentes. Elas nunca vão se anular, tá certo? Então, outro item aí que está incorreto, beleza? Então, a gente fica aí com somente a primeira afirmativa verdadeira, item correto, item A.